Buenas amigos, está começando mais um programa Folcloreando com Dorotel Fagundes e seus convidados. Gosto muito de me exibir dos meus convidados, todos são flor de especial, louco de especial, como se diz lá em Uruguaiana. E hoje nós temos aqui o Coronel Caminha, que é um historiador militar, e claro que você já sabe por quê, nós estamos aqui com um historiador. Afinal de contas, hoje é um dia histórico, hoje é um feriado histórico, proclamação da República do Brasil. Jornalista, meu querido amigo, nosso parceiro, representante do Sistema Tarca de Comunicação para o Rio Grande do Sul, Júlio César Pacheco, conhecido de vocês, né? Pacheco, desses 34 programas, uns 4 já teve aqui ou mais, não, Júlio? É mais ou menos isso aí. E hoje nós estamos recebendo a visita da doutora Gláucia Moreira, que representa a campanha do Rio Grande do Sul, estancieira, ela é produtora rural e também fez mestrado em desenvolvimento rural. Seja um pálido de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido então o nobre país, não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro. Saberemos unidos levar nosso augusto estandarte, que puro brilha o avante da pátria no altar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Essa é a primeira parte do hino da República, que entrego com a música de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos, tema de marcação, que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje. Vem, peão, vem, laçador, hoje é dia de marcação. Laçador, aparta o gado, deixa as marcas. Olha o gado, olha a faca, ouve um berro de dor. Gado, a ferro e fogo marcado, sempre terá seu senhor, sempre terá seu senhor. Lembranças, amores e guerras também são marcas que deixam a sua impressão. O ódio a Deus e também a opressão, a fome, o sorriso ou um simples não, preferiu a liberdade. Foi marcado de fujão, tinha uma estrela na testa, foi pra baixo deste chão.
machado, olha a faca, olha a brasa, olha a marca, sente o cheiro de carne, ouve um berro de dor. Por onde for este gado, a ferro e fogo marcado, sempre terá seu senhor, sempre terá seu senhor, sempre terá seu senhor, sempre terá seu senhor. Essa é a reflexão interessante que o Luiz Coronel nos traz e que eu ajojo a esse tema de proclamação da República, porque a rigor a proclamação foi uma intenção de liberdade, sim, do jugo português pelo imperador Dom Pedro I, que já vinha pelas caronas, trazendo um Brasil desde 1822, aquele período da nossa independência, e nesse primeiro reinado, né, chega um tanto estropiado, sim, e tanto que o Marechal Deodoro da Fonseca, né, se levantou um dia com as guampas azedas e disse: bueno, nós vamos derrubar o primeiro-ministro. E aí ele achou que podia ir mais além, né, de ficar governando, e com apoio, sabe de quem? De umas figuras fantásticas que estavam à época, e o Coronel Caminha vai nos ajudar a desvendar esses nomes, o Júlio César também, né, a contar um pouco para vocês como foi esse período, né, esse cenário que o Brasil estava se mexendo até que chegássemos aos nossos tempos. Quem apoia o Deodoro para esse momento importante, né, que se instaura a República do Brasil à época, hoje a República Federativa do Brasil que conhecemos modernamente. Buenas, Coronel Caminha, que bom que tu viesses aqui, graças à vida que tem nos dado tanto. Agradeço muito a oportunidade e vamos ver se eu consigo atender as solicitações e quem sabe, né? Eu me lembro de um nome, Olavo Bilac. Olavo Bilac ajudava. Sim. O Campos Salles também. Mas tinha um terceiro importante, até tem grandes ruas aí no Brasil. Benjamin Constant. Benjamin Constant também, mas tem um quarto aí também. Não, tem vários, né? Benjamin Constant Continua também? foi um deles. Muitos desses. Benjamin Constant foi um. Barão de Cotegipe, propriamente, outros mais. Diversos que conduziram o Deodoro a ser o anunciador da República. Certo. Temos que considerar que não foi uma espada levantada ao ar como fez o Dom Pedro I. Não foi. Ele não estava nem armado de espada. Ele simplesmente pegou o boné, aquele boné bonito de marechal, e falou assim: viva a República. Pronto, está proclamado. Mas ele parece que antes saudou o imperador, né? Saudou o imperador. Ele deu salve o imperador, Isso, né? viva o imperador. Mas vamos fazer uma república. Virou o barco, né? Quando ele tomou o poder do presidente do Conselho de Ministros, que era o Afonso Celso, né, o Visconde de Ouro Preto, ele disse: eu tenho maior respeito e consideração pelo imperador, que é meu amigo, tal e coisa, mas a história tem que rolar, né? Inclusive tem menções de que ele estava doente e não estava a fim de fazer. Quem? O imperador estava doente ou o general? Ele já era marechal ou não? Já era marechal. E que uma notícia saída daqui do Rio Grande do Sul deu um impulso muito grande a que ele tomasse a decisão. Eu quero a sua confirmação disso. Isso depois no próximo bloco, não cria o problema agora ainda. Não é aquilo, não. É que o imperador estaria por trocar o presidente do Conselho de Ministros pelo Silveira Martins. E ele e o Silveira Martins não se davam. Foi uma das coisas que ajudou aí é verdade. Precipitar. O que não é verdade é a história da dona Adelaide Andrade Neves.
Isso aí não é verdade. Bom, eu Que não era a citei. Baronesa do Triunfo. Baronesa do Triunfo. Eu não citei, mas consta. Está escrito. Que eles gostavam da mesma prenda, parece. Hein? Vejam bem, o Deodoro tinha 64 anos já. Aí a Baronesa quando tinha 54. 10 anos. Mas não é essa a questão. No meu caso. O Gaspar tinha 57. No meu caso. Né? Eu estou com 64 e minha mulher está com 54. Minha baronesa está ali, né? Então, assim, o Deodoro era casado com a dona Mariana, né? Mas andava pulando a cerca. Então, o Laurentino Gomes colocou no livro dele, e todo mundo fala isso, mas não é verdade. Não é Vai verdade. desmentir a fofoca, então. É uma fofoquinha? Já tinha naquela época. Olha, ela... Diz que não ela, tinha na o verdade, WhatsApp. Ela sabia, a dona Adelaide sabia. Está todo mundo enquadrado aqui? Tudo bem? O Quer alguém me Deodoro fazer? serviu aqui, né? Certo. E gostava dela. E aí parou aí. Ele era casado. Ora, o Gaspar não. O Gaspar era gaúcho, era um intelectual, era um revolucionário, era um homem culto. E ela gostava mais do Gaspar. Pronto, acabou aí. Não tem mais nada além dali. A baronesa era Ela mais não gostava mais, ela gostava do Gaspar. Sim, ela gostou do... Pela conclusão que se chega. Agora, a verdade é essa: mais uma vez teve interferência de fatos no Rio Grande do Sul em situações maravilhosas como essa da proclamação da República, por uma indisposição que não interessa por quê, entre os dois principais. Rivais, né? E o Gaspar era conselheiro do Império também, né? Aliás, ele estava viajando daqui para o Rio quando aconteceu, no dia 15 de novembro. Ele estava em Florianópolis. Aí, a partir daí, interrompeu a viagem dele, né? E ele foi exilado, né? Foi exilado pelo governo. Coronel, me auxilie num detalhe que é importante. Hoje nós temos uma série de coisas em termos de comunicação. Como essas coisas aconteciam naquela época? Qual era a comunicação que era utilizada? Resolveram no Rio de Janeiro proclamar a República quando o Rio Grande do Sul ficou sabendo. Qual foi o meio de comunicação? Telégrafo. Já existia o telégrafo. Funcionou na Guerra do Paraguai, telégrafo. Telégrafo é muito antigo. Piripipi, que a gente chama. Né? SOS. Código Morse. Morse. Ele funcionava direto, né? E era um meio de comunicação da época. E isso que aconteceu, ele estava indo porque ele estava realmente sendo cogitado de substituir o Ouro Preto. Exatamente. Né? Mas o que dizem aí, que não é verdade, é que o Deodoro aceitou ser o proclamador e se apressou em proclamar a República, que estava previsto para o dia 20. Foi proclamada, não era bem proclamada, dia 15. Por causa disso, não é verdade. Quando é que começou a se tramar essa história da proclamação? Porque se foi o dia 15, isso não foi de um dia para outro, né? Começou, Já vinha, verdade, a conspiração começou quando? Vamos falar assim, imediatamente antes. Sim. Começou no dia 11. 11 de novembro. E já no dia 15 já viraram os arreios? É verdade, estou falando para vocês aqui imediatamente antes. Claro que vem de bem antes, né? Tem outros fatos que aconteceram. Mas no dia 11 aconteceu um fato importante. Houve uma reunião na casa do Deodoro com os principais líderes conspiracionistas. Ali que foi decidido, né? E também teve um outro fato importante, que no dia 9 de novembro, que foi o dia do baile da Ilha Fiscal. Sim. Tá? Teve o baile, rapaz. Enquanto estava acontecendo o baile da Ilha Fiscal, que o imperador achava que era um rejuvenescimento do império, não foi o contrário. A despedida. Né? Ao mesmo tempo... O tiro saiu pela culatra. Ao mesmo tempo estava acontecendo uma reunião no clube militar, com os principais líderes. Benjamin Constant, Mena Barreto, como é o nome dele? Eduardo Fontoura Mena Barreto, não me lembro agora. E outros líderes mais, inclusive civis, não só militares. Esse foi um golpe que não Sim, foi o Olavo um Bilac golpe estava lá. militar, claro. O Rui Barbosa? Rui Barbosa, perdão, Rui Barbosa, o Rui Barbosa. O Olavo não. foi depois. Foi depois, é. Não foi um golpe de militares, civis e militares. Em 64 também.
Exatamente, foi um golpe midiático. orquestrado, também, exatamente, tudo foi. bem. Mas Juntaram não tudo, sabe- civis e militares que se juntaram em torno de um objetivo. Nos antecedentes que o senhor citou em passagem, citam 4 revoluções, uma das quais a nossa aqui, como antecedente Sim, e que procurava a mesma solução. sim. As outras 3, eu sinceramente, porque foram pelo norte, mas a nossa aqui teve essa A importância. Revolução Farroupilha ela foi republicana. Evidente. Ela proclamou a República dia 11 de setembro de 1866, nos campos do Seival, Seival. pelo Antônio de Souza Neto. Primeira República da América do Sul. República Da América de do Sul. Piratini, depois República Rio-Grandense. Foi a primeira experiência republicana que nós tivemos no Brasil, foi na Farroupilha. No Brasil deu não, certo, na América do depois, Sul. mas foi. Primeira República da América do Sul. Não me lembro se teve outras. Não, 1935? Não, mas os países do Prata aí já tudo eram repúblicas. Já era República? Eu achei que não, pensei que Eles saíram da situação de colônia espanhola direto para a República. Todos eles. Todos eles. Entra o São Martinho, o Bolívar, o Bernardo O'Higgins, esses caras tudo que libertaram. Por isso tem a Copa Libertadores da América. bacana. É por causa disso. Uma alusão é. Né? Eles partiram direto da liberdade Bolívar. dos cabildos. Os cabildos se autoproclamaram independentes. O cabildo era um órgão legislativo, político, militar, judiciário. Era tudo junto no cabildo. Coronel, e dentro dessa sua observação, eu também dei uma passada geral nesse assunto para não chegar também assim. Houve alguma resistência? Na proclamação da República? Sim. Ia acontecer e o Deodoro teve a clarividência de lá na frente do Ministério da Guerra, que hoje é o nosso Palácio Duque de Caxias, ali entre o Campo de Santana e o QG, a clarividência de se dirigir ao comandante e convencê-lo que não adiantava mais reagir. Eu não me lembro o nome agora. Porque me parece que inclusive o imperador estava em Petrópolis, não estava... Petrópolis. Ele desceu depois que ele soube. Depois já deposto. Sim, ele recebeu, recebeu um telegrama, né, dizendo que a situação estava perdida, que não tinha mais jeito. Aí ele desceu. Quando ele chegou aqui embaixo, foi para o Paço, né, foi a sede do governo, então ele recebeu a notícia que estava deposto. E aí é que está, o Deodoro não queria depor o imperador, ele era amigo do imperador, e queria depor o presidente do conselho. Sim, ele saiu. Seria o primeiro-ministro. Ele queria tirar do poder o primeiro-ministro. Olha aqui, tem que entender uma coisa seguinte. A partir de 1847, o Dom Pedro II era um homem culto, um homem estudava muito, falava vários idiomas. Ele transformou o Segundo Império num regime parlamentarista. Ele instituiu, que não tinha antes, o presidente do Conselho de Ministros. Ficou um império parlamentarista. Tá? E ele ficou sendo chefe de Estado, e o presidente do Conselho, que tu chama de primeiro-ministro, não deixa de ser mesmo, passou a ser o chefe de governo. E assim nós passamos quanto tempo? De 47 até 89. Pensa bem, a Revolução de 24 ela foi até 89. A Constituição mais longeva que nós tivemos. Né? Aí chegou, o Império foi se desgastando ao longo do tempo, na Guerra do Paraguai se desgastou. Né? Primeiro a Revolução Farroupilha, depois a Guerra do Paraguai. Teve muitas. E não, depois outros levantes, que foi aquele período de regência, que foi um escândalo no Brasil. Né, praticamente todas as unidades se rebelaram, desde o norte ao sul, do leste ao oeste. Aqui, Revolução Farroupilha. Teve a Guerra da Cisplatina, Cabinada. Né, que aconteceu, resultou na independência do Uruguai. Certo, 1927. 1927. Aí depois, durante todos os 10 anos da regência, foi recheado de revoluções do Brasil inteiro. Bahia, Sabinada, E ele era uma criança ainda, estava sendo tutelado, mas a regência teve que sofrer essa carga toda. Depois ele assumiu, em 1940, com 14 anos ele assumiu, e foi governar. Aí tivemos depois a guerra contra Uribe e Roças,
tivemos a guerra contra o Aguirre, tivemos a guerra do Paraguai, aí depois veio todo... Isso eu estou falando dos principais, né? Depois a abolição dos escravos, que foi uma coisa que mexeu com esse país, uma barra. Mas ele, o Dom Pedro, era a favor. Ele era a favor. Abolicionista. Né? Ele queria conspirou, libertar os escravos. exatamente. Só que a classe produtora... Exatamente, era contrário. Era mão de obra barata e eficiente, né? O pessoal do Canavial não queria, né? Não queria. Mas ele queria. E essas revoluções, esses movimentos todos só aconteceram aqui no Sul? Ou teve alguma coisa no Norte? Teve no Norte. Mas não com essa expressão toda, todas essas... Não, a nossa foi a mais longa. Nossa durou 9 anos e meio. Nossa, né? Mas teve a balaiada, que foi o Caxias, lá em Maranhão, para debelar. Por isso que ele recebeu o título de Caxias, que é a sede do... O pacificador. O polo da Revolução lá, da balaiada, era numa cidade chamada Caxias das Aldeias Altas. Aí quando o imperador perguntou, qual é o nome que tu quer aí para ser título honorífico aí? Ah, me coloca Barão de Caxias então, que é Barão, Visconde, Conde, Marquês e Duque, né? Nessa sequência. Então coloca Barão de Caxias. Pronto, ficou Caxias. Mas teve muitas outras, pequenas, menores, em todo o país. Cabanagem e cabanada. Tem dois tipos, cabanagem e cabanada. E foi indo. Teve a questão militar, a questão religiosa, a abolição dos escravos, aquela recusa do exército em perseguir negro fugido. O clube militar sempre conspirando, né? E ele, muito velho, muito doente, ele tinha problemas de diabetes, né? Era diabético. O que aconteceu? Ele várias vezes ele foi viajar. Teve uma vez que ele ficou 1 ano viajando. Quem é que governou? A filha. Só que por que foi ela? Ela era chefe de Estado. Mas quem governava na verdade é o presidente do conselho. E essas são as coisas que o parlamentarismo permite que aconteçam. Mantém um equilíbrio político. Vocês me desculpem, eu estou sempre falando para quem eu posso. Este país aqui tinha que ser parlamentarista. Nós teríamos evitado um monte de problema. Vejam a partir da proclamação até agora, 134 anos, o que teve de revolução, de briga, de luta, de morte. É impressionante. Começou com a federalista. Federalista, Canudos, Acre, contestado, tenentismo, 32 em São Paulo, Intentona 35, Estado Novo, depois veio a Segunda Guerra Mundial. Só problema, só revolução, só briga, só guerra. Se fosse um sistema parlamentarista, quer dizer, Quando um governo não vai bem, cai o primeiro-ministro, não o conjunto do governo todo. Né? Mas é isso aí. E se troca a administração. Então o que aconteceu em 89 foram duas coisas importantes. Acabou o regime monárquico e acabou o parlamentarismo. Por que eles não mantiveram o parlamentarismo? Por causa do modelo americano. Até a bandeira era parecida com a deles, né? Dos Estados Unidos. Eles se deram conta que, também não dá, né? Copiar tudo deles. Exato. Mas o regime presidencialista foi copiado. Impressionante. Centralizado. Nós tivemos um plebiscito depois, né? Como é? Nós tivemos um plebiscito. Houve um plebiscito. Teve 3 plebiscitos para o parlamentarismo. 3? Isso. Teve um com o Jango, 65, né? Eu participei de... 61, né? Depois que ele passou por aqui. Teve um outro, eu não sei dizer agora as datas, mas foram 3 plebiscitos. O povo brasileiro recusou o parlamentarismo. Por quê? Bom, aí eu acho que o povo, desculpe a franqueza, mas a maioria do povo é politicamente ignorante. Eles não sabem O senhor o que acaba é o de parlamento. dizer uma grande verdade e eu vou contribuir com só uma coisa. Se reclama neste país hoje de tudo. Consequência de resultado de eleição. Ou seja, o povo é que não está sabendo, de repente, fazer a coisa como tem que ser feita. Eu discordo. Concordo com o senhor. Eu discordo do amigo. Vou explicar por quê. Fiquei pensando muito sobre esse aspecto e cheguei à seguinte conclusão. Lamentavelmente, o povo que é bom, nós temos uma sociedade positiva,
em todos os níveis das camadas sociais, em todos os níveis profissionais, setor nosso de imprensa, setor militar, setor pecuário, todos os setores nós temos 90% das pessoas são do bem. O único setor onde 90% é do bem é o setor político. Não é? Não é. E não é o povo que escolhe, o povo elege. Quem escolhe são os partidos, quem determina quem vão ser o quê. E aí, infelizmente, cada partido hoje nesse país é um feudo. E aí coloca lá, né, tem o comandante, o capo, que coloca, né, a corja que ele quiser para poder ser eleita. Sendo eleito, logo regem e se manifestam no poder com os seus caráteres. E infelizmente a classe política está extremamente desgastada, porque no meu ponto de vista 90% não presta, né? Então o povo não tem culpa. O povo vota em quem mandam, né? O povo vota em quem mandam. Tá aí, ó. Qual é o cardápio, né, para próximas eleições? Quem é que vai ser o prefeito dessa cidade, ou o deputado, ou o governador? Muito bem. Mas os partidos é que vão apresentar. E apresentam pessoas desqualificadas. Pessoas que, ao meu ponto de vista, né, eles estão com essa questão. Bueno, mas... Todavia, porém, contudo, antes que nos tirem do ar, né, nós não podemos falar, né, estamos sendo censurados, infelizmente. Né. É lamentável, isso nem na época da Revolução de 64 acontecia. Nossa democracia está estruturada assim. Hoje, qualquer... derrubam, né, o teu sinal, e aí tu não pode te manifestar. Muito bem, voltemos então, quem sabe, a lembrar que este espaço conta com o prestígio cultural dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe, mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Se quiser fazer uma revolução, toma um vinho Lanceiro Negro e sai peleando, né, tia? E temos também Werneck Imóveis Rurais, aqui de Viamão. Quer comprar, vender a tua chácara, teu sítio, tua estância, aqui no Rio Grande, no Brasil? Entre em www.werneck Imóveis Rurais e vai ter a tua solução. 50 anos de experiência. O Tropeiro de Viamão. Produtos da marca Cavaleiro Farroupilha. Tá aqui. Cachaça Cavaleiro Farroupilha, prata, ouro. Tiver triste, toma um trago. Tiver alegre, toma dois. Tá? Aqui a cachaça ouro do Alambique Miller, lá de Vera Cruz, e envelhecida em barril de louro. E aqui as facas Cavaleiros Farroupilhas, produzidas especialmente para toda a lida campeira. Desde, né, do carnear, até para fazer uma lenha, se for o caso, ela consegue. Para se defender, né? Para atacar nunca, mas se for necessário, né? E se a bala vier por cima, como diz lá o nosso Honório Lemos, nós se abaixamos agora com a faca Cavaleiro Farroupilha, a gente consegue se defender. Então, são os produtos Cavaleiros Farroupilhas à disposição de vocês pelo telefone código de área 51. Chega em casa, liga aí 995-565 e valorize essa instituição de caráter cívico, cultural, educacional, social e de utilidade pública que está a serviço da construção de rotas de turismo histórico no Rio Grande. Já fez 21 rotas e 16 filmes documentários sobre a vida dos nossos heróis do passado e do presente. Tá aí, Cavaleiro Farroupilha. Agora tem a churrasquita, que é a churrasqueira dos Cavaleiros Farroupilhas, que assa até 5 quilos de carne com 1 quilo de carvão. Era de inox, levezinha, portátil, vai em qualquer porta-mala. Então, peça aí pelo telefone código de área 51, número 995-565-556. E, voltando então ao nosso tema de proclamação da República, eu lhes digo a segunda parte do hino, que o hino é comprido que nem esperança de pobre, né? Eu disse as primeiras 5 estrofes, agora vamos pelas as próximas, né, estrofes deste hino, que diz o seguinte: a letra do Medeiros Albuquerque, com o Leopoldo Migues. Eu não sei quem é o autor da letra,
talvez seja um dos dois, mas o Mix era músico, então era o maestro, certamente foi o que compôs a melodia deste hino, que é linda, uma barbaridade. E a letra diz o seguinte, na continuidade, e vocês devem lembrar que a gente teve uma estrofe que falou: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Tem um samba, né, um samba enredo, acho que é liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, liberdade, liberdade. Então, inspirado na letra da Proclamação da República. E segue assim os autores dizendo: se é mister que de peitos valentes haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes batizou nesse audaz pavilhão. Mensageiro de paz, paz queremos, de amor nossa força e poder, mas da guerra, nos transes supremos, eis de ver-nos lutar e vencer. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobre as púrpuras régias de pé. Eia, pois, braseiros avante, eia, pois, brasileiros avante, verdes louros colham louçãos, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, daqui ouçamos tua voz. Bonita essa letra desse hino da nossa Proclamação da República, que é o tema de agora. Mas trouxemos lá da campanha, lá de Bagé, uma representante rural que faz parte de um movimento chamado SOS Energia Rural. Energia Rural. Pois, por incrível que pareça, está faltando luz, não só em Brasília, mas está faltando luz aqui na campanha, porque houve uma mudança aí nas coisas aqui no estado, que incorporou essa responsabilidade de mandar semear a energia elétrica, que era feita antes pela CE, Companhia de Energia Elétrica Estadual, que bem ou mal cumpria o seu papel. Parece que a coisa piorou uma barbaridade. E esta produtora rural, esta estancieira lá de Bagé, que está aqui conosco, a Gláucia Moreira, vai nos contar o que está acontecendo afinal no campo, Gláucia. Boa noite, Dorotel. Vamos assim proclamar a República Gaúcha de novo, será, Eti? Boa noite, Dorotel, demais convidados, telespectadores, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa que comunica a cultura gaúcha e tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, de 1889 a luz de velas, vamos parar em 2023 também à luz de velas, porque a realidade da campanha gaúcha atualmente é que estamos sem luz com muita frequência, né? Então formamos um grupo de produtores rurais de 3 municípios da campanha, Bagé, Dom Pedrito e Lavras do Sul, porque todos lá temos em comum, vivemos a falta de energia. Constantes quedas e muitos dias temos ficado sem energia. Veja que quantos anos se passaram e essa realidade, então, ainda acompanha este trabalho rural, né? Porque assim o nosso dia a dia na campanha tem sido um desafio. Temos, além das quedas de energia, na verdade, tem um sistema todo precário, temos postes caídos, temos fios caídos, transformadores queimados, uma assistência muito ruim, de um serviço muito precário. E essa é a nossa realidade, temos convivido com isso, com muito prejuízo, com dificuldade de fixação de mão de obra no campo, porque hoje em dia as pessoas não querem ficar sem internet no campo, imagina sem luz, né? E ficar sem luz, eu costumo dizer que a atividade rural, ela acaba suscitando uma certa fantasia no urbano, que se nós não temos luz, nós podemos ir embora para a cidade. No entanto, o agronegócio brasileiro,
ele é responsável, significativo pelo PIB, né, nacional. O Rio Grande do Sul também. Esses 3 municípios, Bagé, Lavras e Dom Pedrito, são tradicionais na produção de grãos e de carne. Lavras do Sul é um município que atualmente é das maiores praças de comércio de bovinos e ovinos do Brasil. E nós convivemos com a falta de energia. É ridículo falar isso, né? Hoje em dia. Incrível. Mas sim, quando eu falo falta de energia, Parece inacreditável, não né? É inacreditável. E quando a gente comenta sobre a Que o falta de campo energia... voltou ao sebo de vela. Exato. Ao lamparina, o lampião de querosene, né? De querosena, como diziam os grossos. E eu represento um grupo que se formou em função dessa dificuldade, que se chama SOS Rural, é um grupo do apagão. Em setembro deste ano, nós emitimos uma carta aberta à sociedade gaúcha para trazer ao conhecimento essa constante falta de energia, que não está relacionada, vejam bem, com o mau tempo e com todas essas dificuldades climáticas que estamos passando, né? Isso, ela já existia ao longo dos anos. No entanto, com a venda da CEE e a aquisição pela Equatorial, se agravou, em função, como comentei, da precariedade da rede e do atendimento. E este grupo, então, que passa pelas mesmas dificuldades, situações e tentando que as suas demandas sejam atingidas, acabou se unindo pela tecnologia do WhatsApp. E hoje somos em torno de 140 produtores. Estamos tentando levar essa situação ao conhecimento, né, de órgãos, autoridades, entidades que possam nos auxiliar. Porque a energia, o serviço de energia, constitucionalmente é um bem, apesar de ser um serviço privado. Então nós temos o direito. E no campo não é diferente. Existem rotinas, existem famílias que moram lá e que passam por essas dificuldades. E, aliás, essas poucas famílias que vivem lá são as que alimentam as milhares de famílias que vivem aqui. Se não tiver boia lá, não vai ter aqui no campo. Então precisa de energia. Mas eu não estou aqui para acusar nem defender ninguém, mas quero fazer uma observação. Me parece que a Equatorial está dentro do período de vacação legis, né? Legis vacatio, né? Que é um período de adaptação dessa aquisição, né? de ter a concessão de manter o Rio Grande iluminado, né? Que a CE, bem ou mal, fazia. Caía um poste aqui em Porto Alegre ou lá em Uruguaiana, a CE estava lá. Estourava um transformador, a CE imediatamente estava lá. Eu sou testemunha disso. Agora aqui, esses dias, quarta-feira passada, nós tínhamos a festa de aniversário aqui do Fermata, não aconteceu, por falta de luz, porque estourou um transformador aqui no Bonfim, escureceu todo o bairro, os 2 bairros, o Bonfim e o Redenção, ficaram no breu, até o outro dia, o meio-dia. Sim. Quer dizer, então, isso aqui na capital, imagina vocês lá, e aqui milhões de pessoas, né? Imagina quantos milhões de pessoas moram ali no Bonfim, e somado ainda aqui a Redenção. Então, evidentemente, eu acredito que por parte dos diretores dessa nova concessionária da nossa CE, tem a vontade de querer resolver todos os problemas, mas lhe falta pernas, não? Mas lá em Uruguai dizia o seguinte: se tu não pode te meter avestruz, não aguentou o ovo, né, tia? Então, se não aguentar o ovo, não te mete avestruz. Então, se você meter avestruz, tem que resolver o problema. Era um problema sério. O Rio Grande tem 11 milhões de habitantes, são 497 municípios gaúchos, não é mistério, está no mapa. Aqui no livro Agenda Gaúcha está o mapa, né, dos 497 municípios gaúchos e o perfil socioeconômico e político de todos os municípios gaúchos em ordem alfabética. Então, é público e notório o volume que se teria e a responsabilidade que essa nova empresa teria para com os gaúchos. Então, não é possível que tenha piorado, né, a situação. Se tivesse igual, estaria razoável, né? E a CE o governo abriu a mão porque não sou mais competente de tocar essa condição. Mas, evidentemente, a gente sabe e acha que os diretores, a presidência da Equatorial está ciente dos problemas e querem resolver. E, obviamente, que tem solução. A solução é buscar, então, apoio, já que se o seu corpo técnico e o seu corpo operacional não tem capacidade
e número de logística para poder resolver as questões da campanha do Rio Grande do Sul, então chame alguém para ajudar a fazer esse serviço. Dou um exemplo, por que não busca a Coopernorte, aqui de Viamão, que trabalha para Porto Alegre, trabalha para Santo Antônio da Patrulha, tem gente e capacidade e conhece o Rio Grande do Sul. Pode ser uma aliada a resolver de forma imediata as questões que a essa estanceira 17 dias sem luz na sua propriedade rural. Isso aí é... Eu não sou a única. Os relatos no grupo no grupo que temos de produtores são inúmeros. Os prejuízos também. São freezers de carne, porque para fora... Mas evidente, são proprietários, é o leite, são famílias o que queijo, moram, né? é tudo, né? Exato. Então, mantimentos. A gente comenta no grupo banho na campanha, no inverno. Quer dizer, hoje nós temos toda uma exigência trabalhista... Que te obriga, né? Que tu tem que garantir o atendimento e a dignidade dos funcionários, o que é perfeito. No entanto, estamos também temendo, nesse grupo, sermos multados, porque não temos condições de atender. Não tem banho queijo, tá frio. Isso para um... Eu me criei tomando banho na Sanga, não? Saía lá cheio de chamichunga. Tu te lembra, Vanderlei? Lá na Risícola. Energia solar. Sim, energia solar é uma saída. Assim como a grande maioria desse grupo ali faz uso de gerador. Mas a questão toda nós somos clientes de um serviço. E pagamos por esse serviço. No entanto, esse serviço nos trata com desrespeito. E que nível de contato já foi feito até agora por essa associação com as autoridades ou com a própria empresa? Nós não temos uma associação, nós apenas somos um grupo de produtores. Mas existe na região uma mobilização de outros tem o sindicato grupos. rural, né, que pode trabalhar isso aí. Isso. Tem os vereadores locais. Isso, já conversamos com eles. Esse grupo de pessoas já falou com os vereadores. Procuramos também, nós não temos uma associação, mas nós nos formamos a partir do sindicato rural, do contato com o sindicato rural de Lavras do Sul. No entanto, também tem outros grupos que se mobilizam na região. Os dirigentes lojistas de Lavras, porque não só a zona rural, como a zona urbana do município de Lavras, especificamente, passa muito sem energia. Então, o comércio precisa de gerador constantemente para se manter. E eles também estão mobilizados. Tem um outro grupo em Bagé que se chama Agricampanha, que também, aí sim, é uma associação de produtores. E, inclusive, eu acompanhei esse grupo numa reunião com o superintendente da CE Equatorial em Bagé. E ali eles relataram justamente esse prazo de adequação e foram questionados pelos produtores quanto tempo será esse prazo e quanto nós deveremos esperar. Porque hoje, quando a gente fica sem energia, 3 dias no mínimo. 3, 5, 10, 15, tem propriedades, inclusive, que ficaram 20 dias sem energia. Nós já temos uma dificuldade de fixação de mão de obra no campo. Imagina assim. E nessas condições. Inclusive tem um aspecto. Inviável. A energia solar, ela pode ser instalada, mas depende de homologação da empresa. A empresa é que vai dizer se a energia solar colocada ali está tudo ok, se pode operar. Pois é. Depende deles também. Ela tem que entrar no sistema. Por isso eu insisto na ideia de que se busque uma solução imediata para esses nossos trabalhadores rurais, de todos os níveis, com o exemplo que a Coopernorte aqui na região metropolitana tem dado, né? Sendo eficiente, tem corpo técnico, tem agilidade, tem qualidade, né? E já presta serviço, já prestava serviço para a CE, deve estar prestando serviço aqui na região para a Equatorial e poderia ir lá na campanha e resolver o problema. Tem know-how para isso, né? E tem gente, então é a nossa sugestão, essa saída salomônica, né, para que se resolva com agilidade essa questão. Porque é um descaso, não dá para seguir assim, que as nossas propriedades rurais não estejam mais aparelhadas com a energia que é necessária. E obviamente que a própria Coopernorte também tem um trabalho de energia solar, eles sabem, fazem, instalam e fazem acontecer. Existem vários uma sugestão que a gente está dando aqui. Né, que são bem-sucedidas. Claro, bem-sucedidas e resolve. Claro. Exato. Por isso que a gente acha que nós estamos realmente sendo negligenciados, né, e esquecidos, que causa uma sensação de impotência
e uma Frustração. desmotivação, É. porque além de prejuízos, É uma frustração. nós temos relatos ali no grupo de pessoas que não só perderam mantimentos, alimentos, mão de obra, Sim. mas também perderam eletrodomésticos, Evidente. né? Foi tudo. E isso acaba afetando uma moral desse trabalho rural. Mas tomara que surja daqui uma solução para isso e colocamos à disposição esse grupo ao pessoal aí da CE Equatorial, né? Que tome uma providência, façam um contato e sentem à mesa e resolvam, tentem resolver o mais rápido possível esse grave problema para a produção do nosso estado. O campo produz e a cidade consome. A cidade só pode consumir o que vem lá do campo, não tem em outro lugar, né? Não dá ovo no supermercado, não dá carne no supermercado, não dá arroz, feijão, batata, nada dá no supermercado. Estão à disposição do supermercado porque vem do campo. E então Sem energia o campo a gente produz, fica sem condição. não tem condição de produzir. O galpão não tem a convivência hoje, enfim, Isso fica tudo as distâncias. A atividade fica comprometida. Claro, Exatamente. É uma loucura. Bueno, Coronel, o que se pode dizer mais sobre a proclamação da República? Agora nós queremos proclamar, então, ou vão ter que proclamar a República do Pampa, né? Não dá. Uma república iluminada. Esperamos que seja uma república iluminada. Vamos trazer essa campanha daquele cara lá de Santa Cruz, mas não deu, o Hirton, né? Que queria fazer a República do Pampa, né? Tem que fazer a República do Pampa. Eu brinco que lá a gente anda nas trevas, então estamos esperando aí uma... Isso aí até tem um tema interessante, porque vejam bem, a nossa república aqui foi proclamada exatamente 100 anos após a Revolução Francesa, que foi o resultado de um movimento iluminista. Claro. Luz. Estamos precisando luz de um da novo vida. Não é o mesmo iluminismo De liberdade, da igualdade luz, e humanidade. mas é o iluminismo das Simbolicamente. mentes. Mas é o seguinte, eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui, que é assim, ó. Na verdade, o Deodoro, ele foi enganado. Ele estava lá na casa dele, aliás, ele estava hospedado numa outra casa, não era só a casa dele. E chegou o Major Solon Pereira Ribeiro. Esse cara, só para vocês lembrarem, ele era o pai da esposa do Euclides da Cunha. Foi reproduzido numa série da Globo. Sim. E a artista era a Vera Fischer. Era filha do Solon. Casada com Euclides, ela traía o Euclides com um capitão do exército, que era o Dilermando de Assis. Então o Solon era o pai dela. Muito bem, mas só para vocês entenderem. Ele foi lá no Deodoro e mentiu para o Deodoro e disse, olha, o presidente do conselho, o Ouro Preto, vai mandar prender o senhor e o Benjamin Constant. E aí ele virou já está em andamento aí a prisão. Aí o velho virou zarreio. Ficou louco, né? E ele tinha problema sério de saúde, tinha... E foi então o entrechoque de guampas do Solon e do Deodoro. O Deodoro, hoje a gente fala em apneia. A apneia é simplesmente uma falta de ar, às vezes dá de noite na agência, né? Não, o problema era muito grave. Ele passava o dia inteiro com apneia. Era um problema muito sério. Uhum. E aí o cara virou bicho. Disse, não, então tem que resolver essa situação logo. Ele derrubou o ministro e derrubaram o primeiro-ministro e assumiu o poder. Ele gostou, gostei, eu vou ficar por aqui. E aí, já que o pessoal estava pressionando, ele falou, então seja a república de uma vez por todos. Aí ele desceu, montou no bairro dele, que era emprestado. Sabia dessa? Não. Não sabia? Bairro Raio Pelo de Lua. Um bairro. O bairro do Deodoro. Ele foi emprestado do cara, um outro soldado, um alferes. Ele pegou emprestado. Estava encilhado, vamos embora, não estamos aqui. Ele saiu. Precisava montar, né? Tinha que estar. Você está se locomovendo numa charretezinha. Uhum. Ele pegou um bairro emprestado e montou nesse bairro 2 vezes. Foi para ir até o QG, subiu lá, fez tudo que tinha que fazer lá com o presidente do Conselho de Ministros, desceu, montou no bairro novamente e falou, viva a República, 2 vezes. Esse bairro, ele é preservado até hoje. Até hoje nas unidades, não todas, né, mas principalmente em Brasília, no RCG, é tratado a pão de ló. O cavalo come pão de ló? Não. Uma coisa
o cavalo goste aí? Uma torta de alfafa. É uma alfafa, né? Uma alfafinha, um milhozinho, né? Ele é protegido porque buscaram sempre ao longo desses 134 anos um animal que fosse semelhante ao baio do Deodoro. Representa simbolicamente o baio do Deodoro. Só Que olhar bom. lá que está lá o baio. Tem um bairro lá. É o baio. Baio, do raio, Deodoro. pelo de lua. Que coisa Para linda. preservar essa cultura aí. Assim que aconteceu. Tem muita coisa, muita história. É que, claro, a gente aqui não vai dar para abordar todos os detalhes, mas é muito interessante Pois então, o processo todo, né? E até depois. quero lembrar a todos vocês que esse espaço chamado Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados está todas as quartas-feiras ao vivo aqui na Fermata. Fermata é um café lindíssimo aqui na Santa Terezinha, número 29, que tem café para cachorro. Aqui tu pode vir com o teu cusco, a coisa mais linda do mundo, né? É o único lugar no Rio Grande do Sul que tu pode chegar com o teu cusco sem problema. É aqui no Fermata, no coração do centro porto-alegrense. E temos o prestígio comercial dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir, vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Vai fazer festa? Pega o vinho Lanceiro Negro. A Espumante Lanceiro Negro, algo fantástico. O Rio Grande do Sul produz as melhores espumantes do mundo, está aqui. E o Lanceiro Negro também vocês podem conferir. Werneck Imóveis Rurais, lá de Viamão. O tropeiro de Viamão, 50 anos, fazendo compra, venda, intermediação de chácaras, sítios, estâncias, no Rio Grande do Brasil. Werneck Imóveis, pode conferir. Tá? Produtos artesanais da marca Cavaleiro Farroupilha, cachaça prata para caipira, aquela louca de especial, e cachaça envelhecida em barril de louro, lá do Alambique Veracruz, do Alambique Miller de Veracruz. Facas Cavaleiro Farroupilha, para todo o serviço, numerada e certificada para tuas próximas gerações, com bainha de couro cru, feito à mão, tudo elaborado manualmente, e as churrasquitas, que são as churrasqueiras Cavaleiro Farroupilha, algo assim que tu assa na grelha até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. E estou anunciando para vocês que lançamos na Feira do Livro, na quinta-feira passada, o livro Agenda Gaúcha 2024, com a história dos 50 anos dos festivais gaúchos. Através dos 14 eventos pioneiros em atividade, desde a Califórnia da Canção até o Ronco do Bugio. Está tudo aqui. Vocês podem conferir 24 itens de informações socioeconômicas, culturais e políticas do Rio Grande, entregues aonde tu escreve a tua história no meio da história gaúcha. E 500 mil de livros distribuídos em 21 edições. Então, dê de Natal um presente cultural. Liga! Código de área 51, número 995-565-556. Chega no teu pedido, é entregue na tua casa por Sedex, pelo mesmo preço da livraria. Tá aqui, ó, livro Agenda Gaúcha, a agenda executiva mais cultural do Brasil. E quero agradecer a presença do Júlio César, Coronel Caminha mais uma vez, a representante feminina, campesina do Rio Grande, que veio trazer aqui essas preocupações emergenciais necessárias, que é preciso o Rio Grande ficar sabendo desses problemas, né? E que, obviamente, serão buscadas soluções imediatas a resolver essa grave situação por que passa a campanha do Rio Grande do Sul. Agradecemos muito a oportunidade de conversar sobre essas questões aqui. E eu entrego para vocês mais uma música que tem a ver com o tema e que eu compus junto com José Tanásio Borges Pinto, né? Intitulado Horizonte Perdido. Não vou explicar a letra porque vocês vão ver que está alinhado com essa história que o Coronel Caminha nos contou, reforçado pelo Júlio César, da nossa proclamação da República. Na
nada muda nesta terra, desde há muito sem um norte, mas parece uma tapera atirada à própria sorte. Passam dias, passam anos, passa o tempo, vai-se a vida, e só restam desenganos de promessas esquecidas nos salões e nos palácios, onde tudo é um grande jogo. Se rasgaram os prefácios, porque falta um pai de fogo. Os gravetos queimadores não são lenha para a brasa, nem os falsos pregadores trazem luz à nossa casa. Mas a gente sempre espera que o angico cerno puro ilumine essa tapera, dando os rumos do futuro, e o país, o pago, a gente sempre espera de que um dia as tormentas do presente se transformem em calmarias. Nada muda nesta terra. Até a quarta-feira que vem. Graças.